Olá, sejam bem-vindos ao nosso Papo de Carreira. Eu sou Everson Padovan, responsável pelo Alta Renda do Modal Mais. Estou com a Patrícia Aiello, nossa superintendente de alta renda, e hoje o nosso convidado, Cristiano Aires, CEO do Modal Mais. Que honra, hein, Cristiano? Obrigado por você ter vindo. Honra é minha, prazer é meu. E aí, aproveitando, falando de carreira, né? Fala um pouquinho da sua carreira pra gente. Vamos lá, eu estou no banco há 20 anos, está fazendo 20 anos exatamente agora, tá? Antes de trabalhar no banco, eu trabalhei na Pricewaterhouse por 2 anos aproximadamente, eu fazia auditoria de gestão financeira. No segundo ano, eu entrei no mestrado em economia na Price e aí acabei descobrindo que o caminho natural lá era ter feito faculdade de contabilidade, acho que não era muito a minha praia, vim pro Modal. Comecei na época na área no gerencial, na sequência comecei a fazer a parte de produtos, risco, enfim, fui crescendo. Nessa época eu já fazia gerencial, né? Estava debaixo de mim gerencial, risco, assim, cara, faz tudo sentido fazer a parte que na época a gente chamava de DP, RH, né? Ali já querendo criar uma área de gente de gestão, já para poder olhar tomada de risco, avaliação de performance como elemento ali para a gente poder pensar, né? Como é que essas pessoas estavam em carreira, criar os incentivos corretos, enfim, avaliar se os alinhamentos também estavam certos, enfim. E fui evoluindo, comecei a ficar responsável por todo o back do banco, virei CFO do grupo em 2008, 2009 aproximadamente. Enfim, até 2012, 2013 a gente começa um processo importante, né, de sucessão aqui dentro de casa e de reposicionamento estratégico, né? Nessa época foi exatamente quando a gente idealiza o Modal Mais e aí realmente eu assumo essa vertical, entre outras, aqui dentro do banco. E aí um pouco desses últimos anos que a gente já conhece aqui do história Modal. De sucesso, hein? Muito bacana. Interessante, muito interessante. E ao longo dessa história, a gente percebe muito essa cultura do banco, né? Partnership, meritocracia, conceitos da origem mesmo do Modal, trazidos pelo Diniz, né? O que você acha que, olhando daqui para frente, isso deva se perpetuar, que seja o nosso maior desafio? Ótima pergunta, sabe? Isso certamente foi das coisas que mais me atraiu no banco há 20 anos atrás, né? Essa possibilidade de fato, de estar dentro de uma estrutura que já era robusta, hoje mais ainda, mas que a gente tinha ali de forma muito tangível, né? A partnership, enfim, você ser de fato, né? À medida que você vai crescendo, vai chamando a atenção, você ser convidado para virar sócio, tá? Acho que de todos os valores, né, da cultura que a gente tem muito forte aqui no banco, que é desde a fundação do banco, né? O Diniz, antes de fundar o Modal, foi um dos principais sócios do Banco Garantia, tá? Então, no Garantia, exatamente para montar o Banco Garantia, na época o Garantia era uma corretora. Então, é o que eu comento, assim, está no nosso DNA, é nato, tá? A gente realmente cresceu, nasceu com essa cultura aqui dentro de casa, tá? E todos os valores, né? Pensar de forma meritocrática, né? Olhar a última linha, trazer gente, né, que tem esse sangue no olho, vontade. Assim, acho que não tem dúvida que acho que o mais importante é essa cabeça de dono, né? Pensar como dono, seja você estagiário, ou seja você um diretor, um superintendente, um sócio, enfim. Mas é desde o início, desde o primeiro dia, quando você consegue perceber aquela pessoa que tem essa visão, tem essa cabeça de dono, e o cara ainda performa super bem, esse cara tá talhado para virar sócio de fato da gente aqui. Acho que é muito E acho que isso vem muito do dia a dia, de convivência com o Diniz de uma forma muito natural aqui, tá? Não é algo que a gente precisa, vamos estudar para ver como é que vamos tentar aprender, não, é no dia a dia, na prática. Eu acho que o que a gente mais fez aqui ao longo desses últimos 25 e eu aqui nos últimos 20 anos, tá? Perfeito. Era até uma pergunta que eu ia fazer para você, porque você aborda lá no Modal University, né, muito a visão de dono, né? E a gente queria saber mais o que você vê como visão de dono e acho que você aproveitou ali para falar, mas se tiver mais alguma coisa... Acho que a gente sempre pensa, né, na possibilidade de virar sócio como legal, é um incentivo, né? É mais um alinhamento de longo prazo, né? É mais uma forma de você criar retenção e pensar como total comp, né? Como é que você vai remunerar essa pessoa no prazo. Mas assim, isso naturalmente é quando você tangibiliza, tem um contrato na sua frente, mas mais importante do que o contrato, né, do que o seu stock option, do que o seu equity, é a presença mesmo, né? É a cabeça, né? Você entender o quanto que aquilo ali é importante, não necessariamente é a sua área, é uma outra área, mas você está pensando no bem do banco. Eu acho que é isso que a camisa, né? Tá com aquela... incorporar... É meu. Incorporar, exatamente. Assim, desde que eu entrei no banco, eu era júnior, eu tinha essa preocupação, desde a preocupação com custo, ou entender se alguma coisa
que a gente está fazendo não está legal, se tem alguma oportunidade em alguma área que não está sendo observada, é isso, tá? Essas coisas estão correlacionadas. Quando a gente quer pessoas que tomem risco e que se exponham, é exatamente nisso, né? Exatamente nesse sentido. E ter uma hierarquia flat, como a gente tem aqui, permite que essas pessoas se exponham. E à medida que elas vão se expondo e a gente vai conseguindo observar, aí que a gente consegue fazer o que eu estava comentando antes, medir, né, não só a performance da pessoa, que é algo metrificável, mas acima disso, né, o comportamento, né, a adesão aos valores dela. Tá? Perfeito. E eu falo pra você, tô aqui, vou fazer 60 dias, né? Não são 2 anos, não? Olha, parece uns 2 anos, são 2 meses. Quase isso. Então, 60 dias, mas eu falo pra você que acho que essa cultura é tão forte, mas tão forte, que eu acho que na hora de eu imprimir um documento, eu fico pensando 2 vezes se eu vou imprimir ou não. Exato. E eu falo assim, e vem da cultura de cada um aqui, né? Então, é fascinante. Quando é automático, né? Exatamente, a cultura é isso, são esse conjunto de hábitos que você faz de forma automática. Você não precisa ficar lendo no seu desktop ou num papel, né? O que é, é automático, né? É muito mais que uma placa ou uma frase na parede, é aquilo que é praticado, né? E quando você vê, né, as pessoas fazendo dessa forma, você tem a convicção que a você cultura sente, tá certa. exatamente, você sente, cara, preciso fazer desse jeito também. E nesse sentido de cultura, você foi um dos idealizadores do Modal Mais, da conta digital. E qual é um dos principais desafios da gente continuar com esse ambiente de inovação, de tecnologia, olhando toda essa disrupção que está acontecendo no mercado financeiro, Perfeito. atrelado ao crescimento equilibrado dos nossos 2 modelos, tanto no B2C quanto no B2B? Perfeito, ótima pergunta. Tá? Acho que a inovação ela é fruto da gente nunca estar satisfeito, né? A gente está sempre pensando diferente, tá? E acho que como a gente faz para pensar cada vez mais diferente do que a gente já pensa, é trazendo pessoas com background diferente também, pessoas com cabeça diferente. É essa diversidade que ajuda muito na questão da inovação, tá? Quando a gente idealizou, né, o Modal Mais lá atrás, há 8, 9 anos atrás, em 2012 ainda, era muito de, olha, a gente vê uma oportunidade enorme aqui no mercado de varejo, mas como é que a gente faz para entrar no mercado? Porque já tinha alguns players ali fazendo um trabalho legal, né? Como é que a gente cria diferencial, né? Então foi um pensamento assim, mais de reposicionamento estratégico e que a gente traz como diferencial, vamos colocar o banco junto à plataforma de investimento, nunca ninguém tinha feito isso, mas à medida que a gente faz, coloca, é pioneiro e passa a ter um sucesso, né? O desafio fica em como é que você mantém esse pioneirismo, né? E aí nesse sentido acho que é importante a gente trazer pessoas de backgrounds diferentes. Acho que vocês são 2 ótimos exemplos. A gente tem trazido muita gente de e-commerce também, que acho que tem uma cabeça bem interessante, é uma indústria que está mais na frente, né, da indústria financeira do ponto de vista de inovação, natural, até pela própria questão da fidúcia da indústria financeira, é natural que ela seja um pouquinho mais conservadora do que outras, então é importante a gente estar observando o que está acontecendo, de novo, e-commerce, entretenimento, como é que a gente pensa a jornada do cliente, quem são essas pessoas hoje que fazem isso muito bem e como é que a gente atrai essas pessoas para cá. O que fica muito claro, assim, é a abertura do Modal Mais para capturar todas essas oportunidades, né? Seja de players, de pessoas. Exato. E aí, quando a gente fala também de trazer pessoas, né? A gente olha para o mercado de trabalho, está muito aquecido, né? Quando olha para a parte, para o financeiro e para a tecnologia. O que você acha que engaja um colaborador? Bom, acho que é um conjunto de fatores, tá? Talvez se a gente olhasse, sei lá, 20 anos atrás, a turma ia muito no pacote financeiro, como é que eu vou ganhar, está atrelada à minha produtividade ou não está, enfim, acho que talvez lá atrás fosse alguma coisa um pouco mais simples. Hoje a gente pensa muito no propósito, né? As pessoas pensam muito no que a gente está criando, né? O que a gente está transformando, a vida de quem a gente está tocando e modificando, tá? Não vou falar que o lado financeiro, obviamente, ele não importa, continua importando, natural, tá? Eu acho que aí o ponto, né, da gente ser uma empresa ainda em alto crescimento, com a possibilidade real aqui de todos virarem sócios, direto ou indiretamente no programa de stock option ou direto comprando equity do banco, questão do propósito, tá? Inovando, trazendo tecnologias novas, acho que é um conjunto, tá? Acho que o ambiente também é muito importante, e o ambiente é muito fruto da cultura que a gente estava falando antes. A gente consegue ter aqui um ambiente de plataforma de investimento, com um banco digital, apesar do tamanho, hoje ainda muito próximo, né? Essa hierarquia flat que eu comentei, e a presença dos sócios, acho que no dia a dia, num ambiente totalmente aberto, e sempre foi desse jeito, assim, acaba sendo um pouco mais informal no dia a dia, acho que é fundamental para trazer e reter, né, essas pessoas aqui. Espetáculo.
espetáculo. Perfeito. Agora, e vocês, né? Vocês estão aqui há 2 anos, né? Como é que estão esses últimos 2 anos aí, Dado, Paty? Se vocês O puderem resumo. Então, esses 20 anos que eu já estou aqui, né, em 60 dias... Entramos junto lá atrás. Eu posso falar para você que é tudo isso muito que você falou. É a cultura que é muito gostosa. Eu sou uma pessoa com muita energia e eu falo para você que todo mundo aqui tem uma energia maravilhosa, uma energia positiva. Todo mundo quer crescer, todo mundo quer estar junto com o banco, quer vibrar. Cheguei num momento, né, que quando vocês estavam ali na bolsa, nossa, aquilo me emocionou de uma tal maneira que Legal. parecia que eu estava aqui realmente há 20 anos, né? Legal. Então, acho que é muito isso, tudo que você falou, né? Afinal, né, depois de 60 dias, né, eu vejo muito esse alinhamento de propósito. Eu acho que os valores nos unem antes de qualquer coisa. E aí, quando você tem esse alinhamento de propósito, a gente já conseguiu capturar muito a oportunidade em que a gente está, que o banco está, e a chance de crescimento. Então, a gente co-assumiu aqui o mandato de crescimento do banco. E a gente está muito feliz com essa jornada inicial e estamos fazendo planos aqui para os próximos anos juntos. Excelente. E a gente mais ainda com o trabalho que vocês estão fazendo. Ó, agradeço muito, foi uma honra ter você aqui com a gente no Papo de Carreira. Eu repito, E cara, o prazer feliz foi meu, a demais. honra foi minha. Obrigado a todos e não percam o nosso próximo Papo de Carreira. Obrigado. Valeu!